Em janeiro de 2021, estava prestes a concluir um projeto. Aos poucos, meus irmãos foram transferidos para outros deveres, até só restarmos eu e alguns parceiros. Na época, pensei em concluir meu trabalho e ser a última a sair do dever. Um dia, eu soube que uma das minhas parceiras fora promovida a líder. Ela seria responsável pelo trabalho evangelístico. Isso me deixou inquieta e um pouco ressentida. Porque eu não fui promovida? Eu também não podia servir como líder ou supervisora? Mas então pensei, talvez ela seja uma obreira mais capaz, por isso foi promovida primeiro. Em todo caso, meu trabalho aqui ainda não terminou. E meus parceiros também estão continuando o dever deles. Então, assim que o trabalho terminar, novos deveres serão arranjados para nós. Mas não demorou e meus 3 outros parceiros também foram promovidos a líderes ou a responsáveis por igrejas. Essa notícia me deixou ainda mais incomodada. Eles se tornaram líderes, mas eu continuava no mesmo lugar. Tive que assumir tudo em que estiveram trabalhando. Parecia que eu seria responsável por tudo até o fim. Eu também trabalhava na equipe. Por que todos foram promovidos e eu não? Eu era tão ruim assim? Parecia que meus irmãos se achavam melhores do que eu. Agora eu era a pior de todos os meus parceiros. Meus líderes achavam que eu não era digna de ser cultivada? Tinham algum preconceito contra mim? Eu não queria assumir o trabalho deles. Quanto mais eu assumisse, menos faria outros tipos de trabalho. Quando eu terminasse meu trabalho, meus parceiros já estariam praticando por algum tempo. Teriam dominado alguns princípios. Mas eu ainda seria novata. Se fosse enviada para pregar ou regar recém-convertidos, e minha ex-parceira se tornasse minha supervisora, tamanha disparidade seria muito vergonhosa. Eu me sentia cada vez pior. Quando os irmãos pediram que eu assumisse suas tarefas, fiquei contrariada e não quis. Por mais de 2 dias, não tentei aprender as tarefas que me entregaram. Não liguei muito para o próprio trabalho. Procrastinei e não quis dar sequência. E não pensei em que problemas precisavam ser resolvidos, nem como fazer bem as coisas. Apesar de me dizer que obedecesse ao ambiente que Deus arranjou, ainda me sentia desmotivada e passiva. Não sabia o que dizer quando orava e não lia as palavras de Deus com o coração. Na época, percebeu que havia algo de errado com você? Tinha consciência disso. Vim para diante de Deus e orei. Deus, tenho resistido muito a assumir o trabalho dos meus parceiros. Sei que meu estado é errado. Por favor, guia-me para que eu possa me conhecer. Depois, li nas palavras de Deus algo que me deu consciência de meu estado. Agora, vocês todos cumprem um dever em tempo integral. Vocês não são constrangidos nem limitados por família, casamento ou riqueza. Vocês já emergiram disso. Mas as noções, imaginações, conhecimento, objetivos e desejos que enchem sua cabeça permanecem inalterados. Então, em tudo o que envolve reputação, status ou que os pode expor, quando se ouve que a casa de Deus planeja nutrir vários talentos, o coração de todos salta e cada um quer ficar famoso, ser reconhecido. Todos lutam por status e reputação. E têm vergonha disso, mas se sentem mal quando não o fazem. Vendo alguém se destacar, sentem inveja, ódio e ressentimento e acham injusto. Por que não posso me destacar? Porque sempre são os outros que ganham glória. Porque nunca é a minha vez e depois de sentir ressentimento, tentam reprimir isso, mas não conseguem.
oram a Deus e se sentem melhor por algum tempo, mas diante de situação igual não conseguem vencê-la. Isso não demonstra uma estatura imatura? Mergulhadas em tais estados, as pessoas não caíram na armadilha de Satanás? São os grilhões da natureza satânica que prendem os humanos. Quanto mais você lutar, mais você sentirá as trevas, a inveja e o ódio, e mais desejará ter. Quanto mais desejar, menos capaz será de consegui-lo. Quanto menos obtiver, mais odiará, mais sombrio será por dentro. Pior fará seu dever, e menos útil será para a casa de Deus. É um ciclo vicioso interconectado. Se nunca cumpre bem seu dever, você será expulso. Amém. 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 A palavra de Deus revelou meu estado. Eu estava tão resistente e insatisfeita, porque meu desejo por status não foi satisfeito. Quando vi meus parceiros sendo promovidos, meu coração se agitou. Esperava ser promovida também, para ganhar status e a autoestima das pessoas. Mas quando soube que não pretendiam me promover e me fizeram assumir o trabalho dos outros, fiquei com inveja deles e achei que os líderes tinham preconceito contra mim e me menosprezavam. Quando pensei em como eu era pior aos olhos dos meus líderes, que todos os meus parceiros tinham sido promovidos a líderes e supervisores e que eu não tinha cargo nenhum, eu me senti péssima e insatisfeita. Descontei a raiva no dever. Parei de me importar com minhas tarefas e não fiz meu trabalho de coração. Deus odiava me ver nesse estado rebelde. Por isso eu não encontrava esclarecimento na palavra dele e piorei no meu dever. As palavras de Deus dizem que competir por status é um ciclo vicioso. Sim. Lembrei-me do meu juramento, de que permaneceria em meu dever até o fim. Mas ao ver outros sendo promovidos ao invés de mim, perdi o interesse por meu dever. Meu desejo por status era forte. E eu devia buscar a verdade para resolver meu estado. Certo. Depois, li a palavra de Deus sobre como enxergar a promoção e a cultivação, que resolveu meu estado. Vamos assistir a um vídeo dela. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: se você acha que é apto a ser líder, que possui talento, calibre e humanidade para a liderança, mas a casa de Deus não o promoveu e os irmãos e irmãs não o elegeram, como você deve tratar o assunto? Existe aqui uma senda na qual você pode praticar. Você deve conhecer bem a si mesmo. Procure ver se você realmente tem um problema com a sua humanidade ou se algum aspecto do seu caráter corrupto repulsa as pessoas. Procure ver se você não possui a realidade da verdade e não convence os outros, ou se o dever que cumpre é insatisfatório. Você deve refletir sobre todas essas coisas e ver onde, exatamente, você fica aquém das expectativas. Depois de refletir por algum tempo e descobrir onde está o seu problema, você deve buscar a verdade prontamente para resolvê-lo. Entrar na realidade da verdade e esforçar-se para alcançar uma mudança e crescer, para que quando os que o cercam virem, digam: hoje em dia, ele tem sido muito melhor do que no passado. Ele trabalha solidamente e leva a sua profissão a sério. E ele está concentrado especialmente nos princípios da verdade. Ele não faz as coisas impetuosamente ou sem cuidado e superficialmente. E ele é mais consciencioso e responsável em relação ao seu trabalho. Ele costumava se gabar um pouco, mas agora é muito mais discreto e já não é autoritário. Ele não se vangloria do que pode fazer, e quando termina algo, ele reflete repetidamente sobre isso.
temendo cometer algum erro. Ele é muito mais cauteloso ao fazer as coisas e teme a Deus no seu coração agora. E, acima de tudo, ele pode comungar a verdade para resolver alguns problemas. Ele realmente cresceu. Quando aqueles que cercam você tiverem interagido com você por algum tempo, eles descobrirão que você passou por mudanças e crescimento óbvios no seu dia a dia, na sua conduta em relação aos outros, na sua atitude em relação ao seu trabalho e no seu tratamento dos princípios da verdade. Você faz um esforço maior do que antes e é mais rigoroso na sua fala e nos seus atos. Se os irmãos e irmãs virem tudo isso e o levarem em consideração, talvez você possa concorrer como candidato nas próximas eleições. Como candidato, você terá uma esperança. Se você realmente puder cumprir algum dever importante, você ganhará a bênção de Deus. Se você realmente tiver assumido um fardo, tiver tal senso de responsabilidade e desejar carregar um fardo, apresse-se e treine. Concentre-se na prática da verdade e venha a agir com princípios. Assim que tiver experiência de vida e puder escrever artigos testemunhais, você realmente terá crescido. E se você conseguir dar testemunho de Deus, certamente poderá ganhar a obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está operando, Deus olha para você com favor, e com o Espírito Santo guiando você, a sua oportunidade surgirá em breve. Você pode ter um fardo agora, mas a sua estatura é insuficiente e a sua experiência de vida é superficial demais. Por isso, mesmo que se tornasse líder, você seria suscetível a cair. Você deve buscar entrada na vida, resolver os seus desejos extravagantes, ser um seguidor de bom grado e vir a obedecer sinceramente a Deus, sem palavras de ressentimento por qualquer coisa que Ele orquestre ou planeje. Quando você possuir essa estatura, a sua oportunidade virá. O fato de você desejar assumir um fardo pesado, de você ter esse fardo, é uma coisa boa. Mostra que você tem um coração positivo e proativo e que deseja seguir a vontade de Deus e considerar as suas intenções. Isso não é ambição, mas um fardo verdadeiro. É a responsabilidade daqueles que buscam a verdade e o objeto da sua busca. Se você é altruísta e não está em busca de seu próprio bem, mas para dar testemunho de Deus e satisfazê-lo, então o que você está fazendo é o que é mais abençoado por Deus, e Ele fará os arranjos adequados para você. A vontade de Deus é ganhar mais pessoas que possam dar testemunho dele. É aperfeiçoar todos os que o amam e formar o quanto antes um grupo de pessoas que são de um só coração e de uma só mente com ele. Portanto, na casa de Deus, todos os que buscam a verdade têm ótimas perspectivas, e as perspectivas daqueles que sinceramente amam a Deus são ilimitadas. Todos deveriam entender a sua vontade. É realmente algo positivo ter esse fardo, e é algo que aqueles com consciência e razão deveriam possuir. Mas nem todos serão necessariamente capazes de assumir um fardo pesado. De onde vem essa discrepância? Quaisquer que sejam os seus pontos fortes ou capacidades, e por mais elevado que seja o seu QI, o que é crucial é a sua busca e a senda que você trilha. Amém. A palavra de Deus me mostrou que ser promovido e cultivado depende de nossa busca e senda. Se buscamos a verdade, suportamos um fardo e temos algum calibre e talento, a casa de Deus nos dará chances e tarefas importantes.
Mas se as pessoas não buscarem a verdade e seguirem a senda errada, mesmo que se tornem líderes, não durarão muito. Pessoas assim não são promovidas. Sim. Sim. Apliquei a leitura a mim mesma. Vi que era insensata e que não tinha conhecimento de minha estatura verdadeira. Eu me achava capaz e boa. Se meus parceiros foram promovidos, eu também merecia ser. Não analisei se eu buscava a verdade, se minha humanidade era qualificada, nem se eu podia suportar o fardo. Mas comparei cegamente e busquei ser promovida. Eu não considerei a vontade de Deus. Eu não queria participar do trabalho da igreja. Queria provar que não era pior que meus parceiros e obter um status elevado, para me exibir na frente de mais gente e ser admirada. Eu cumpria meu dever com desejos e ambições. Mesmo que fosse líder, ainda buscaria status. Seria impossível cumprir bem meu dever. Sim. O fato de eu não ser líder era uma proteção para mim. Também entendi que, diante do fato de não ser promovida, alguém com razão se contentaria em cumprir bem o seu dever. E refletiria sobre suas deficiências e buscaria a verdade para resolver seus problemas. E lutaria para avançar e mudar. Sim. Embora não sejam promovidas, usar essa chance para refletir sobre si e aprender lições é bom para as pessoas. Ao autorrefletir com base na palavra de Deus, vi que eu tinha calibre mediano e não buscava a verdade. Contentava-me em concluir minhas tarefas diárias e não me concentrava em resolver minha corrupção. Após anos como crente, ainda era muito competitiva, preocupada com status e reputação. E quando não conseguia, descontava a raiva no dever e ignorava o trabalho. Eu não tinha nenhuma verdade. E ainda queria ser promovida. Eu não tinha o menor autoconhecimento. Sabia que devia deixar de buscar promoção. Devia ser obediente e cumprir meu dever com os pés no chão. Essa era a razão que devia possuir. Certo. Ao perceber isso, não me senti mais chateada. E comecei a fazer progresso normal no trabalho. Comecei a pensar em como fazer a parte final do trabalho com maior exatidão para concluí-lo sem remorso. Ótimo. Exatamente. Também analisei os desvios, erros e benefícios do dever com meus irmãos. Ao praticar assim, me senti à vontade e segura. Graças a Deus. Depois de um tempo, a igreja arranjou que eu supervisionasse várias igrejas em meio período. Quando soube desse arranjo, tive sentimentos conflitantes. Eu tinha deficiências demais e iniciaria minha prática na rega. Mas ser supervisora era a chance de ser cultivada. Entendi errado e pensei que meus líderes tiveram preconceito comigo e por isso não me promoveram. Mas eles avaliaram as coisas com base nos princípios e as necessidades do trabalho da igreja. Só pensei isso porque vivia num estado de lutar por status. Por isso, fui insensata. Pensar nisso me deixou muito envergonhada. Ao praticar como supervisora, senti muita pressão e quis estar equipada com a verdade para cumprir bem o meu dever. Nos dias seguintes, se não entendia algo, buscava respostas com meus parceiros e gastava quase todo o meu tempo com o trabalho da igreja. Mas, depois de um tempo, o trabalho que eu supervisionava não estava muito eficiente. E só então, eu vi que tinha muitas deficiências. Percebi que, mesmo com status, é impossível trabalhar bem se lhe falta a verdade. Então fiquei ainda mais envergonhada por sempre ter desejado ser líder no passado. Parei de pensar em ganhar a admiração dos outros e só quis cumprir bem meu dever. Fui mais realista em relação ao meu dever. Por isso achei que minha busca por status e fama tinha mudado e que podia me concentrar no dever.
Mas quando aconteceu outra situação, fui revelada novamente. Em junho de 2021, a igreja arranjou que eu assumisse outro projeto, com uma carga de trabalho maior e um prazo apertado. Enfrentamos muitas dificuldades, mas com o esforço de todos nós, após alguns meses, nosso trabalho se tornou mais eficiente e fizemos o dobro do trabalho do ano anterior. Graças a Deus. Fiquei muito orgulhosa e achei que exerceram um papel no fato de termos alcançado esses resultados. Então, se quisessem promover alguém, certamente seria eu. Inesperadamente, nos dias seguintes, soube que os líderes estavam pensando em promover e treinar pessoas. E, de vez em quando, ouvia nomes de irmãos que eu conhecia. Meu coração se ressentiu e minha mente se agitou de novo. Estão procurando pessoas para promover e cultivar por toda parte. E considerarão qualquer um que seja apto. Tenho sido eficiente em meu dever. Então, por que os líderes não consideraram a minha promoção? Será que perceberam como sou e decidiram que não busco a verdade? Que só sei lidar com coisas externas? Se for isso, será que algum dia terei chance de ser promovida e cultivada? Esses pensamentos me incomodaram muito e meu futuro parecia sombrio. Senti que, por mais que buscasse, nunca teria a chance de ser promovida. Desenvolvi preconceito contra os líderes. Quando eles falavam comigo, eu os ignorava. Falava o mínimo possível. E não queria as irmãs perto de mim. Estava sempre emburrada, falava pouco e queria ficar o tempo todo sozinha. Sem notar, parei de suportar um fardo. Achava que, por melhor que me saísse, os líderes não veriam meu esforço e dedicação. Para que então trabalhar tanto? Eu só fazia o mínimo. Um dia, li uma passagem da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: no coração dos anticristos, eles acreditam que a fé em Deus e a busca da verdade são a busca de status e prestígio. A busca de status e prestígio também é a busca da verdade. E ganhar status e prestígio é ganhar verdade e vida. Se acham que não têm prestígio nem status, que ninguém os admira, ou os venera, ou os segue, eles ficam muito frustrados. Acreditam que não faz sentido acreditar em Deus, que isso não tem valor, e dizem para si mesmos: essa fé em Deus é um fracasso? É inútil? Muitas vezes eles ponderam sobre tais coisas em seu coração. Ponderam sobre como podem construir um lugar para si na casa de Deus. Como podem ter uma reputação elevada na igreja para que as pessoas escutem quando eles falam e os apoiem quando eles agem e os sigam para onde quer que eles vão, para que tenham uma voz na igreja, uma reputação, para que desfrutem de benefícios e tenham status. Eles ponderam sobre tais coisas com frequência. Isso é o que essas pessoas buscam. Por que estão sempre pensando nessas coisas? Depois de lerem as palavras de Deus, depois de ouvirem sermões, eles realmente não entendem nada disso. Eles realmente não são capazes de discernir tudo isso? As palavras de Deus e a verdade realmente não são capazes de mudar suas noções, ideias e opiniões? De forma alguma é o que ocorre. O problema começa com eles. É totalmente porque eles não amam a verdade. Porque em seu coração eles estão cansados da verdade e, como resultado, não são nem um pouco receptivos para a verdade.
algo que é determinado por sua natureza e essência. Amém. A palavra de Deus me mostrou que anticristos prezam status e fama e veem isso como a coisa mais importante. Quando não recebem status, a crença em Deus os entedia. Não são sinceros no dever. Nem o fazem pela verdade, mas para ganhar fama e status e para serem admirados. Isso mostra como os anticristos são malignos. Verdade. Pensei em como buscava ser promovida e cultivada, e quando não era, ficava desmotivada. Minha busca por status estava fora de controle. Estava agindo como um anticristo. Sim. Na escola entendia: o homem luta para subir, a água flui para baixo. O soldado que não quer ser general é um mau soldado. E outros venenos satânicos, como leis de sobrevivência. Então buscava boas notas. Se não fosse a melhor, deveria estar entre os melhores. E ganhar o elogio dos meus colegas e professores. Após crer em Deus, busquei ser líder, como meu objetivo, pensando que, com status, teria um lugar na casa de Deus e marcaria presença, levaria mais pessoas a me admirar e faria minha palavra valer. Assim, quando o trabalho exigiu pessoas com urgência e os líderes pareciam não pensar em mim, eu me senti infeliz, sem energia para o dever e até me senti sem objetivo e direção na minha fé em Deus. A busca por status e fama tinha se tornado minha vida. Todos os dias ela controlava minha vida e minhas ações. Não importava em que grupo estivesse, eu sempre queria ser admirada e elogiada, mas odiava ser deixada para trás. Quando os líderes me apreciavam e me promoviam para fazer trabalho importante, ficava muito satisfeita. Mas sem o apreço deles, eu me tornava depravada. Era superficial nos deveres, ficava desinteressada e até queria desistir. Então vi claramente que minha crença não era sincera, era só por status. Se tinha status, buscava com vigor. Senão eu perdia a direção em minha busca. Vi que a busca por status e fama tinha se entranhado em meus ossos. Sempre que encontrava situação semelhante, ficava negativa, fraca e rebelde e não queria cumprir meu dever. Percebi que estaria em grande perigo se continuasse assim. Sim. Depois disso, li na palavra de Deus. Algumas pessoas realmente prezam status e prestígio e não suportam renunciar a eles. Elas sempre acham que sem status e prestígio não existe alegria, nem esperança na vida. Que só há esperança quando se vive por status e prestígio. Que elas continuarão lutando, até mesmo por um pouco de renome, nunca desistirão. Se essa é a sua mentalidade, se o seu coração está cheio de tais coisas, então você é incapaz de amar e buscar a verdade. Você carece da direção e dos objetivos certos em sua fé em Deus e não buscará autoconhecimento, nem se livrará da corrupção, nem viverá uma semelhança humana. Você deixa as coisas passarem ao cumprir seu dever, não tem responsabilidade e se satisfaz apenas em não cometer o mal e não ser expulso. Tais pessoas cumpririam seu dever à altura de um padrão aceitável? E elas poderiam ser salvas por Deus? Impossível. Ao agir em nome de status e reputação, você pensa: exibir-se não é maligno. Estou cumprindo meu dever. Contanto que meus feitos não sejam malignos, nem desordeiros, mesmo que meu motivo esteja errado, ninguém pode vê-lo ou me condenar. Você não sabe que Deus escrutina tudo. Se não aceitar nem praticar a verdade e Deus o rejeitar, tudo está acabado para você. Todos os que não temem a Deus se julgam espertos, mas nem sequer sabem quando o ofenderam. Alguns não veem essas coisas com clareza. Pensam:
Só busco status e reputação para fazer mais e assumir mais responsabilidade. Isso não é uma perturbação do trabalho da casa de Deus. E certamente não prejudica os interesses da sua casa. Não é um problema grave. Deus não requer muito, nem obriga as pessoas a fazer nada. Posso amar e proteger meu status, mas isso não é um ato maligno. Por fora, tal busca pode não parecer maldade. Mas a que isso leva no final? Tais pessoas ganharão a verdade? Alcançarão a salvação? De forma alguma. Portanto, buscar status e reputação não é a senda certa. Isso é o oposto, a busca da verdade. Em suma, independentemente da direção ou da meta da sua busca, se não refletir sobre a busca de status e prestígio e se achar muito difícil deixar essas coisas de lado, elas afetarão a sua entrada na vida. Enquanto o status tiver um lugar no seu coração, ele controlará e influenciará a direção da sua vida e os alvos pelos quais luta. E será muito difícil você entrar na realidade da verdade e mudar seu caráter. Se no fim você é capaz de ganhar, a aprovação de Deus é uma questão diferente. Além disso, se você nunca for capaz de renunciar à sua busca de status, isso impactará o desempenho do seu dever, tornando muito difícil você tornar-se uma criatura de Deus aceitável. Por que digo isso? Deus odeia quando as pessoas buscam status. Porque a busca de status é um caráter satânico, é uma senda errada. Ela nasce da corrupção de Satanás. É algo condenado por Deus. E é exatamente o que Deus julga e purifica. O que Deus mais despreza são pessoas que buscam status. E, no entanto, você ainda compete por status. Você o preza e protege, tentando sempre tomá-lo para si. Em sua natureza, isso não é antagônico a Deus? Deus não ordenou status para as pessoas. Deus as provê com a verdade, o caminho e a vida. E no fim faz com que se tornem uma criatura aceitável de Deus. Uma criatura pequena e insignificante. Não alguém que tem status e é reverenciado por milhares de pessoas. Não importa sob qual perspectiva isso seja visto, a busca de status é um beco sem saída. Não importa sua desculpa para buscar status. Essa senda continua sendo errada e não é elogiada por Deus. Não importa quanto você tente, se desejar status, Deus não lhe dará. Se não for dado por Deus, você falhará ao lutar para obtê-lo. E se continuar lutando, haverá apenas um desfecho. Você será exposto e expulso. Amém. Amém. Após a leitura, fiquei aterrorizada e senti que era um alerta de Deus. Se continuasse prezando status e achando que uma vida sem status e funções importantes era uma vida perdida, essa busca seria lutar por status e me opor a Deus. Seria não me comportar a partir da posição de ser criado. No fim, eu seria mandada para o inferno e punida. Sim. Tremendo de medo, li essa passagem várias vezes e senti que o caráter justo de Deus não pode ser ofendido. Eu costumava pensar que os humanos têm caracteres corruptos, portanto era normal buscar status e fama. Todos tentam melhorar seu status. E os que não fazem isso não têm ambição, nem objetivos. Por isso, não levei a sério minha corrupção nessa área. Ficava negativa de vez em quando e achava que me sentiria melhor depois. Isso não atrasava meu trabalho e eu não fazia nada inapropriado, então achava que não era sério. Mas Deus disse claramente que a busca por status é um beco sem saída. Pela contemplação, entendi uma coisa. Buscar status é um caráter satânico e é a senda de resistir a Deus. Buscar, assim, é se opor a Deus e competir com Ele por status. E quem faz isso será punido por Deus por resistir a Ele. Sim.
Lembrei-me do arcanjo, cujo status já era elevado. Mas não estava satisfeito. Ele cobiçou o status de Deus e queria estar à altura de Deus. E no fim, Deus o derrubou. Eu já era responsável por algum trabalho na igreja. Dado meu calibre e estatura, era indigna de assumir um trabalho tão importante. Mas não estava satisfeita. Não me esforçava para alcançar os melhores resultados no meu dever. Em vez disso, queria fazer trabalho maior para me exibir e ser admirada. Eu não era igual ao arcanjo. E quando eu lutava por status e fama, não eram só poucos dias de negatividade. Aquilo impedia o trabalho, a ponto de me dispor a desistir quando não obtinha status, de não levar a sério o trabalho da casa de Deus. Era indiferente ao dever, sendo superficial e procrastinando. Não ligava se o trabalho da casa de Deus fosse prejudicado. Eu não me submetia aos arranjos de Deus. Sempre lutava por status e era hostil quando não o recebia. Estava trilhando a senda de resistir a Deus. Como ele não me detestaria? Pensando nisso, senti medo e remorso. Orei a Deus para dizer que não queria mais buscar status e fama. Antes, eu só sabia que buscar status e fama era errado, mas não conhecia a natureza e as consequências de buscar isso. Assim, não levava a sério quando expunha isso. Agora vejo que buscar status e fama é uma senda de resistir a Deus, o que é perigoso. É algo a se resolver buscando a verdade. Sim. Como você praticou e entrou na verdade depois? Encontrei um jeito de escapar dos grilhões de status e fama nas palavras de Deus e entendi o que um ser criado deve buscar. Vou lê-las. Sim. Esta passagem. Como uma das criaturas, o homem deve guardar sua própria posição e se comportar com consciência. Obedientemente guarde aquilo que lhe é confiado pelo Criador. Não haja indevidamente, nem faça coisas além de sua capacidade, ou que são abomináveis para Deus. Não tente ser grande, nem estar acima dos outros, nem busque tornar-se Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que é louvável e a que se deveria pegar é se tornar uma criatura verdadeira. É o único objetivo que todos devem perseguir. Amém. A palavra de Deus é clara. Buscar status e ser um super-homem é algo que Deus odeia. O que as pessoas devem buscar é ser um ser criado genuíno. Após a leitura, eu sabia o que devia buscar. Eu sou um ser criado. E Deus sabe que tipo de trabalho eu posso fazer. Sim. Não importa a posição em que eu esteja. O que Deus quer para mim é que eu cumpra o papel de um ser criado com os pés no chão e cumpra meu dever corretamente. Certo? Devo orar para renunciar a ambições. E não importa meu dever, devo obedecer a Deus, cumprir minhas responsabilidades e ser eficiente em meu dever. É o que um ser criado deveria fazer. Sim. Deixei de considerar se seria promovida e contemplei como ser mais eficiente para alcançar os melhores resultados e procurei meios para resolver os problemas que surgiam. Depois de um tempo, trabalhei com os irmãos para superar algumas dificuldades e a eficiência do nosso trabalho melhorou. Graças a Deus. Nos dias seguintes, eu ainda ouvia de vez em quando que meus ex-parceiros estavam sendo promovidos a líderes ou supervisores.
embora ainda ficasse um pouco decepcionada, porque outros marcariam presença ao ser promovidos, enquanto eu ficava no mesmo lugar. Percebi que era meu desejo por status se manifestando de novo. Então, rapidamente eu orava e lembrava a palavra de Deus. Deus não ordenou status para as pessoas. Deus as provê com a verdade, o caminho e a vida. E no fim faz com que se tornem uma criatura aceitável de Deus. Uma criatura pequena e insignificante. Não alguém que tem status e é reverenciado por milhares de pessoas. Amém. Então meus objetivos ficaram claros. Vi que status não é algo preordenado por Deus. Seja qual for o seu dever, ele é sua responsabilidade. E é usar seus pontos fortes e habilidades na posição certa. Certo. Ser líder não significa ter status. E não há posições mais altas ou mais baixas. As exigências de Deus é que nos tornemos seres criados qualificados e obedeçamos aos arranjos dele. São as buscas corretas. Sim. Se as pessoas não obedecem a Deus e só buscam ganhar status, isso é vergonhoso. Também entendi que ver e ouvir meus irmãos serem promovidos era um teste de Deus. Deus observava minha atitude. Ao ler as palavras de Deus, pude aceitar essas coisas, não era mais negativa, e conseguia cumprir meu dever. Graças a Deus. Depois de passar por isso, percebi as boas intenções de Deus. Se com meu amor por status eu me tornasse líder, trilharia a senda do anticristo e poderia me arruinar. Agora posso ser obediente e sensata em meu dever. Esses são os efeitos do julgamento das palavras de Deus. Sim. Graças a Deus. Graças Graças a a Deus. Deus. Sua comunhão realmente me beneficia.